Ei, tá boa? Eita! Há quanto tempo, gente? Mas a gente consegue fazer FaceTime? É, Nós, pessoas físicas, exatamente. não PJ, Não, como é que é? não é PPJ, pessoa Não, jurídica, pessoa física. pessoa É, física. é. Não, seu Oh, cabelo está longuíssimo. Tem tanto tempo que eu não te vejo que você tá com pois o é, cabelo grandão. difícil. Ótimo. E você, tá bem? Graças a Deus, tudo bem. Tá tudo. Estamos aí na luta, mas tá tudo bem, né? Eu acho que todo mundo com saúde, então, isso Isso é o principal, né? tá com uma cara boa. E as crianças? Pois é, eu gosto de ficar em casa, né? Na verdade. Então, pra mim, não é muito sofrimento, não. Perto meus meninos todos, eu acho bom. No ninho. Ah, o Lucas tá aqui, tô tentando fazer ele acostumar com essa aula online, né? Que é um Ah, fogo, para as mães mesmo. né? Essa tecnologia, a gente aprender isso e é o novo normal, temos que adaptar. É. Não, nessa idade é triste. E você, Nossa, como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas aí? Você tá não em vou. São Paulo? Oi? Você tá em São Paulo? Eu tô em Bragança hoje. Ah, Hoje você tá em é Bragança. feriado em São Paulo, mas eu tô para feriado, trabalhando normal. Seu sinal tá picando, viu, Marina? Tá ruim meu sinal? Tá, ele tá picando. Deixa eu fazer o seguinte, eu preciso pôr no Wi-Fi. Dá tempo. Eu preciso pôr o Wi-Fi. Eu esqueci de colocar no celular. Eu tô na agência da minha mãe. Ah, Eu não lembrei disso, de pôr o Wi-Fi. Vou pedir a senha rapidinho, dá tempo. tá. Não dá tempo. Nós estamos com 3 minutinhos aí, ó, pra começar. Senha. A minha mãe é agente de viagem também, né? Eu sei, ó. Oi, pai, a minha mãe. A mamãe tá aí? Deixa eu falar com ela rapidinho. Tá todo mundo entrando, a gente ainda organiza. É. Não, mas então, gente, nós estamos aqui só organizando o Wi-Fi, tá? Quem tá Ela tá. aí, só para não assustar. Daqui a pouco a gente Oi, começa a conversar. pai. Só para não começar antes, porque a turma entra em cima da hora. 20 JT Tour. Cati Peraí. chegou, Luísa Martini tá aí, minha amigona. Como é que é? Tem a série cheia de gente amiga aqui já entrando. Meu, me ajuda, eu preciso, porque senão vai cair o sinal. Me ajuda. Pelo amor de Deus. Isso, pega o caderninho. Senha triste. Dá tempo, temos 2 minutos, só para 2 minutos. eu tô no 3G, eu não tinha percebido que eu tô no 3G. Rapidinho. E JT, tu é caixa baixa? E aí ela tá me ajudando com o pequeno. Ah, ótimo. Porque tem que ser assim, né? Ficou É. lá. É verdade. Aguenta aí, Carol. Vou pôr o Não, pode Wi-Fi. deixar. Gente, nós estamos só organizando aqui, porque a Marina esqueceu de conectar o Wi-Fi, tá? Então ela tá pegando a senha, que ela tá no escritório da mãe dela, que é uma agência de viagem, inclusive. E tá pegando a senha lá para poder ficar com um sinal melhor, senão vai ficar caindo na hora da nossa conversa e aí fica chato. Senão vai ficar. É. Oi, tá ouvindo? Carol, se você quiser, peraí. Eu vou ter que conectar, talvez caia. Daí eu entro de novo. Tá. Oi, eu preciso da senha. Vamos lá. Ó, vamos começando a falar? O pessoal já está entrando aqui, tem alguns já. Gente, a Marina vai cair, tá? Ela tá reconectando o Wi-Fi dela lá, por isso que nós estamos um pouquinho. Ela precisa da senha porque ela tá no escritório da mãe, então ela não sabe a senha. Mas é o seguinte, hoje nós vamos falar de um. Entrou? Ótimo. Então, eu vou apresentar a Marina, gente, vamos começar. A Marina é Relações Públicas, ela cuida da Caterre
e do Mirante do Gavião desde 2007, do marketing e da divulgação deles. Ela é sócia da Karen, com quem nós já conversamos aqui a respeito das Ilhas Virgens, no Macata, e de Belize, inclusive. A Marina é uma super profissional e conhece demais a Amazônia, porque já foi várias vezes, escreve sobre isso o tempo inteiro, então tá sempre ligada. E é minha amiga por causa de uma viagem para lá, né, Marina? Eu estou muito feliz de estar falando sobre essas experiências na Amazônia. Primeiro, porque eu acho que é uma experiência que transforma. Transformadora, é uma experiência que traz uma... A gente não volta igual. Não. Tá? Não. A gente, enquanto a gente está no barco, que é uma experiência que pode ser de combinar o barco, depois nós vamos explicar o barco e o hotel, enquanto a gente está navegando, você não tem sinal, então você se desconecta totalmente, tá? É lógico que o barco tem rádio, se tiver alguma coisa urgente, a gente é acessível, eles acessam o barco, né? Mas celular, Wi-Fi, nada. Então, o que acontece? Há 3 anos atrás, em 2017, final de 2017, o Rui, que é o mentor de todo o projeto, o Rui é uma parte, é um caso à parte, vou ter que falar sobre ele, porque ele é a alma, né? Você tá sem o som. Tô sem o som? Não, agora apareceu, na hora que você falou. E o que acontece? Em 2017, alguns agentes de viagens foram convidados, a Marina foi junto, para poder conhecer, experimentar, tá? Navegar pelo Rio Negro, experimentar a localidade lá, viver o que é aquilo, para a gente poder entender e poder oferecer para os nossos clientes. Já vendi depois disso, e assim, tive um retorno maravilhoso de quem foi. E eu falo, tipo, assim, hoje as minhas melhores amigas no turismo eu conheci lá, porque nós ficamos num barco sem internet, no meio de um lugar maravilhoso, de uma natureza espetacular. E aí a gente ficou muito amiga. Então é a Lu, da Via Bela, a Pati, Viana de Brasília. Então, assim, eu nunca mais perdi contato com ninguém que estava lá. Porque é um negócio que é muito profundo. A experiência é muito profunda, né? E eu queria que a Marina, então, começasse a explicar. O Rui, que é o mentor, falar um pouquinho do Rui. O Rui é um engenheiro, tá, gente? Ele é formado lá em São Paulo, ele é paulista, que é o dono disso aí, o mentor de tudo. Ele é um descendente japonês, é muito interessante a história dele e tudo. E eu queria que a Marina começasse a falar um pouquinho sobre esse destino, sobre essa experiência, sobre o que é conhecer a Amazônia, que eu acho, gente, que o brasileiro conhece pouco, demais. Talvez porque acha que porque o Brasil são vários países dentro de um país só. A Amazônia é um país dentro do Brasil. Mas, gente, é um lugar que não existe nada igual no mundo. Então, assim, é um negócio que todo brasileiro tem que ir, tem que entender, para poder ter, inclusive, orgulho. Orgulho do país, orgulho do que a gente tem, sabe? Então, Marina, fala um pouquinho pra gente. Eu vou colocar umas fotinhas aqui enquanto você fala. Como é que é isso aí? Como é que é o projeto? Como é que é? Me conta aí. Vamos lá. Primeiro, obrigada pela oportunidade, Carol, de contar um pouco sobre a Amazônia, né? E é uma honra poder trabalhar a comunicação, produtos que são tão autênticos, tão brasileiros, e dá muito orgulho para a gente poder trabalhar eles e saber que existe uma operação assim no Brasil, né? Um destino como o Mirante do Gavião, uma operação como a Caterre, de cruzeiros fluviais, que traz uma proposta autêntica, que é o que você trabalha na Taste the World, as experiências autênticas, as experiências genuínas, que trazem para aquele viajante que fez essa escolha um presente, muito mais que apenas fazer uma viagem, um ganho para a vida, né? Uma lição, um aprendizado e algo que você vai levar para a vida toda, como foi a nossa amizade que nasceu lá, porque a gente fica sem conexão e acaba conhecendo melhor as pessoas, criando vínculos, afinidades. E a gente estava falando de ter que ir lá para conhecer, porque a gente incentiva muito
as fan trips, que a gente chama de familiarization trips, para trazer os agentes de viagem vivenciarem a Amazônia, para ter conhecimento de causa, que o Rui fala muito disso. Tem que vir até aqui e conhecer as comunidades, conhecer o barco, entender a dimensão que é a Amazônia. Eu sempre começo a minha apresentação, tanto para os jornalistas como para os agentes de viagem, com essa frase que o Rui mesmo diz. A Amazônia é hoje uma das últimas fronteiras onde você pode entender a real dimensão e a beleza e a grandeza da natureza. Poucos lugares no mundo você vai que você entende esse poder, essa magnitude. Porque muitos lugares você vai ter vai ter uma distração, vai ter construções. Lá tem locais do Rio Negro que você está navegando, você está completamente isolado, não tem construções nas margens, não tem conexão. Você está ali numa Amazônia profunda, num pedaço de natureza que às vezes nem foi tocado pelo homem. Ou seja, é uma das últimas fronteiras mesmo. Ou seja, por isso a importância da gente preservar aquilo que ainda está intocado, né? Já que o mundo já... E é o seguinte, gente, é só para ficar claro, porque eu também descobri quando eu fui, na verdade, a proposta aqui é navegar pelo Rio Negro. Tem o Rio Amazonas, né, o Solimões, que é um lago da Amazônia, e esse é o Rio Negro, seus afluentes. E é incrível, por quê? Porque é um rio que a gente pode nadar. Porque o Rio Amazonas você não pode. Tem muito animal e muito pedaço de toco. É outra coisa. No Rio Negro, limpíssimo. A gente pode nadar. A gente chega em Manaus, tá? Pode ou pegar o barco em Manaus, mas a ideia que é melhor, que é pegar o transfer e ir até onde a gente pega o barco em Novo Airão. Eu só vou começando aqui, tá, Marina? Só para... Tá, eu vou colocando os mapas para ajudar aqui, ô Carol, tá vendo? Pode falar. E a proposta é essa, é navegar pelo Rio Negro. O que é uma das coisas que eu achei que eu não sabia, que eu só fui perceber? Eu levei quilos como é que chama, gente? Para evitar mosquito. Não tem. Não tem mosquito. Não tem mosquito. Então, assim, é um negócio assim que a gente não imagina que existe no meio da mata, no meio É um negócio que é muito difícil explicar. Nós vamos tentar aqui hoje, porque vale a pena demais. E é um destino que eu acho que para esse pós-Covid, para a gente se reenergizar, para a gente se reconectar com a gente mesmo, é um negócio maravilhoso. Né, Marina? Desculpa te interromper aí. Continua aí. Não, imagina, eu coloquei aí umas imagens do mapa. Eu tô com a minha apresentação aqui na minha frente. É interessante a gente fazer a geolocalização, né? Exato. Quando a gente fala em Amazônia, a gente pensa... Ela é continental. Ela abarca 9 países e 9 estados do Brasil. Nós atuamos lá na região do Rio Negro, que é aqui, ó, 3 horas de Manaus. De carro, é o último município onde a estrada chega. De lá para cima, no Rio Negro, é só navegação por barco. Ou seja, os transfers estão incluídos nos pacotes da KTR e do Mirante do Gavião. E eu gosto muito de falar que é uma área de proteção ambiental. Por isso a Carol estava mencionando que é seguro nadar no rio, o rio é limpo. 85% do território é área de proteção ambiental. Estamos cercados de parques nacionais, ó. Você olha a imagem de satélite, é tudo verdinho. E cercado dos parques nacionais, né? O Anavilhanas, o Parque do Jaú, que a Carolina conheceu, ela fez esse roteiro. O Parque Estadual do Rio Negro e a nova Resex do Jauaperi, que é um afluente também do Rio Negro, onde os roteiros da KTR chegam. Eu estou me orientando aqui pela minha apresentação. Vou falar as coisas mais básicas, por exemplo... A gente está a 2h30 de Manaus, na verdade. Os visitantes chegam no aeroporto, os transfers podem vir do aeroporto ou do centro de Manaus. Vale a pena, viu, gente? Manaus, só um adendo, vale a pena. Manaus é uma capital incrível. A história da borracha está lá. Talvez a gente, assim, se tiver sorte e puder conciliar com um concerto ou algum espetáculo no teatro ou até uma visita guiada no Teatro de Manaus, que é uma coisa assim
que emociona, que é assim maravilhoso. E o centro conta muita história pra gente. Então vale a pena pelo menos uma noite lá para começar a entender essa história na Amazônia, né? De como é que foi rica, como é que é rica em informação. Como é incrível. Manaus, assim, o mercado, né? Eu adoro o mercado lá com os peixes locais é muito legal, porque depois a gente vai comer, a gente vai experimentar isso tudo durante as expedições. Então é muito interessante. Mas pode continuar, Marina. O Teatro Amazonas é uma joia. Ele é todo restaurado, ele frequentemente recebe espetáculos. E ele deve estar fechado agora, ele está fechado, mas logo a gente espera que reabra. E aí no Vairão é muito cômodo chegar do aeroporto ou do centro, são 2h30 de transfer privativo. E aí você chega e você pode escolher, né? Ou um cruzeiro pela Caterre, ou se hospedar no Mirante do Gavião. Voltando um pouco. Ou os dois, que eu acho os dois demais. Existe quem faz a expedição da Caterre ganha 30% de desconto para hospedagem no Mirante do Gavião. O Rui tá aí? Ei, Rui! O Rui entrou? Entrou, dando tchau para nós. E o viajante, o cliente, ele sempre pergunta, né? A Caterre nasceu em 2004, ou seja, bem antes, e os sócios, eles sentiram essa necessidade de uma experiência um pouco mais confortável, digamos. Não que o barco não seja, você está navegando no meio da Amazônia, no meio do Rio Negro, dormindo numa cama com quarto climatizado, numa cabine climatizada, com banheiro privativo, tomando vinho gelado no jantar. Isso já é um luxo no meio da Amazônia. Mas aquele perfil de cliente que não abria mão do Wi-Fi, da conexão de internet, de uma suíte um pouco mais ampla, do menu à la carte, aquele outro perfil do cliente que busca um pouco mais de luxo, daí a chegada do Mirante do Gavião nesse contexto, né? Como um hotel ali também muito ali na frente de Anavilhanas, uma base para explorar Anavilhanas, né? O Parque Nacional de Anavilhanas. O Mirante do Gavião, gente, ele é incrível. É um hotel de design, porque ele tem um design maravilhoso, fiquei encantada. Eu gosto muito, né, de arquitetura, de design. Ele tá na beirada do rio. Eu tenho umas fotos dele aqui também. Eu peguei umas fotos aqui. Eu tô colocando. Ele oferece um serviço 5 estrelas. Ele é full experience. Quer dizer, as experiências ao redor ali, elas estão inclusas. Então, você vai fazer os passeios de barco. Você vai explorar a região. Você vai ver lá onde estão os botos lá, cor de rosa lá. Então, assim, dá para ficar lá e explorar o início ali da Amazônia, tá? Agora, quem quer uma experiência mais profunda, entender melhor o que é isso, o que é a Amazônia, o que é o povo ribeirinho, a grandiosidade daquilo, eu acho que a melhor opção seria conciliar, eu brincando com os... Gente, eu adorei, eu brincando com os... Sua foto é você ali mesmo. Então, para quem eu acho que o ideal seria conciliar, sabe? Primeiro pegar o barco direto. Eu tenho umas fotos aqui internas dele. O que acontece nesse barco, né, Marina? Eu tô pegando as minhas... Porque é um negócio que eu gosto tanto que eu preciso falar, assim. Esse barco é um barco de madeira, tá? São 2 barcos, né, Marina? Um de 8 suítes, não é isso? Exato. São 2 embarcações. Os roteiros regulares... temos roteiros regulares e roteiros charter, né? Fretamento. Você vai alto do barco. Você pode... As saídas regulares, que eu digo. E... um diverso leque de roteiros pela região ali. Roteiros de 3 a 7 noites no barco. As embarcações, tem o Jacaretinga, eu tô voltando aqui só para eu me seguir. O Jacaretinga, ele acomoda até 8 passageiros em 3 cabines privativas.
2 de casal e uma de 2 beliches. E o Jacareaçu, até 16 passageiros em 8 cabines climatizadas com banheiro privativo. E outra coisa, gente, pode fechar, tá? A gente pode fechar esses barcos para uma família, a gente pode fechar para um grupo de amigos, que eu acho que assim, é uma experiência perfeita, porque o barco ele é muito aconchegante. Então, tanto com gente amiga, gente da isso também eu acho que é interessante nessa época, né? Que nós vamos voltar a querer um pouco mais até a gente sentir segurança, né? Então, a gente pode fazer isso tudo privativo, tá? Tem as saídas regulares? Tem. Agora, a gente pode fechar e fazer um privativo, e aí a gente faz de acordo com o cliente, quer um menu mais high, mais gourmet, ou quer um mais local, a gente tem como ajustar tudo, sabe? De acordo com o que o grupo ou a família quiser. Então, a gente pode pegar os chefes lá do Caxiri, né, Marina? Pode colocar vinhos top, se for... Eu falo muito de gastronomia porque meus clientes são muito ligados à gastronomia, porque eu sou, né? Então, acabo influenciando meus clientes para melhor. Então, assim, eu acho que isso é importante falar nesse momento, tá? Principalmente nesse momento que as pessoas vão procurar experiências mais intimistas, assim, com pessoas que estão mais ligadas, né? Por sentimento de segurança. Algumas pessoas vão procurar isso. Desculpa te interromper, Marina. Não, imagina, é uma tendência mesmo, por questões de segurança, por questões também de o contexto, né, que a gente vive, e os charters vão ser muito procurados, você viajar entre a sua família, e aí a KTR tem essa opção, e os roteiros, eles são customizados, né? Você pode falar suas preferências de passeio, se você tem bebê, famílias, não é necessário fazer a trilha de 3 horas de duração, porque você está no meio de tá com crianças. Tudo é adaptável, né? Mas voltando a falar da composição dos barcos, né? Então você tem o menor, o Jacaretinga e o Jacareaçu. Então, os roteiros regulares, eles começam a partir do Jacaretinga. Então, as reservas vão vindo. E conforme vai aumentando o número de passageiros, você vai para o Jacareaçu. Daí o barco é trocado. Mas os roteiros partem, as reservas começam a partir do Jacaretinga, e aí, conforme vai tendo a demanda, sobe para o Jacareaçu. E os charters de acordo com a demanda, né? E os roteiros da KTR, eles estão disponíveis no site. Então, tem a descrição de todos os roteiros aqui, Anavilhanas, o Apuaú, o Parque do Jaú que você fez, Carol, o Anavilhanas Jaú, e tem o Jaú Aperixa Chuaú, que é um roteiro lindo que eu fiz, que são 8 dias de navegação, é um afluente do Rio Negro, e as atividades... Gente, não, e assim, por que eu falo que vale muito a pena fazer o barco? E depois ir pro hotel. Porque o barco, eu assim, você vai achar praia, você vai achar as experiências são incríveis, você vai achar cachoeira no Rio, se for na época de vazante do Rio. Porque lá é um roteiro de ano inteiro. Então você pode pegar o Rio na cheia, aí não vão ter as cachoeiras, mas aí você vai navegar perto das copas das árvores, vai poder ver os macaquinhos, não sei o quê. São experiências diferentes. E na vazante, onde as cachoeiras aparecem, as praias aparecem. Eu já postei algumas praias aqui que eu fiquei assim. E aí, o que acontece? A gente pode organizar, por exemplo, o pôr do sol, um jantar na praia, tá? A gente pode organizar várias experiências para que aquele... É inesquecível, gente. É um lugar que tem que fazer. Fazendo o barco, a gente nada. O pessoal da KTR é muito... Eles são muito assim, a gente quer nadar e tal. Aí eles falam, aqui tem um lugar ótimo, eles vão e param. Conhecimento. Demais, conhece demais. O Samuel é um dos guias que nos acompanhou. É índio, ele é descendente de... A avó dele mora ainda numa aldeia indígena. Ele trabalha com a KTR,
Os filhos já fazem medicina, estudam medicina, fazem. Mas ele assim, ele nasceu ali na selva, ele conhece todos os. Ele é riquíssimo fazer as expedições com ele, né? A gente. Não, a gente vai descobrindo muita coisa, vai. A gente chega em Velho Arão, né? Airão Velho. Arão Aliás, Velho. ontem foi uma reportagem no Fantástico, teve uma reportagem sobre Airão Velho ontem. Teve? Saiu no Fantástico sobre o japonês, né? Que lá que tem a casinha, que ele é o guardião daquelas ruínas históricas, que uma antiga cidade que funcionou no seu auge, no seu Gente, apogeu. é a única cidade na Amazônia cujas casas foram feitas de alvenaria. Então veio tudo de Portugal. Você vê as telhas lá portuguesas, os azulejos, até o cemitério. Eu até tirei foto porque eu fiquei impressionadíssima. As latas são todas de como é que fala, gente? Da pedra lá de... Ai, Marinha, saiu de pedra trazida de Portugal, sabe? E que não tem, esse tipo de material não tem ali na Amazônia. E aí, isso foi na época do auge da borracha, né, Marina? E aí Foi. Decaiu muito rápido, a cidade foi abandonada e foi invadida pela floresta. Floresta amazônica é uma força. A gente fica aqui, na hora que a gente chega e vê isso aqui me impressionou demais. Porque ela invadiu a vila. É um Camboja na Amazônia, assim, com as raízes. Você vê a força da floresta. O que é a energia e a força dessa floresta amazônica? É muito... Até chega a ser cinematográfico, né? De tão bonito que é o casario ali sendo engolido pela selva e ainda ter disponível naqueles remanescentes, né? Aquelas ruínas. E exatamente foi no apogeu. A cidade funcionou no século XIX, entre o século XIX e XX. E no apogeu do ciclo da borracha, que depois entrou em decadência. E aí a cidade foi abandonada, por isso que chama Airão Velho. Depois a população se mudou para mais perto de Manaus, daí a cidade de Novo Airão, né? Mas é um ponto de interesse, é um ponto de visitação da CATER, nos roteiros que sobem o Rio Negro, entre o roteiro do Jaú, do Jauaperi também tem, o Jauaperi do Jaú. E isso que é interessante, você estava falando, né? O barco é mais interessante, ou ficar no hotel. Claro, os passeios de selva são muito similares. Para quem se hospeda no Mirante do Gavião, tem uma cartilha de passeios oferecidos, como nadar no rio. A gente oferece as boias para nadar no rio. A visitação a uma comunidade de ribeirinha, né? Esse é o DNA da CATER. As empresas, elas nasceram em comunhão com a comunidade local. Não tem como você falar de Amazônia e não falar de compromisso social, né? Isso eu queria até fazer eu vou a gente conversando. A CATER, ela faz um trabalho social lá muito importante. A CATER, o Mirante, o Rui. Então, assim, a gente visita os vilarejos, a gente visita as escolas que eles ajudam. Tem uma escola até que eu não cheguei aí porque é mais longe, que é toda... que vão crianças de vários lugares para poder estudar lá. É uma escola na região, assim. Então, assim, o trabalho social que a Fundação CATER, que o Mirante do Gavião fazem na região, e eles treinam as pessoas que trabalham lá no hotel, que trabalham no barco com a gente, que cozinham, que estão ali, são de lá. Não é gente trazida de São Paulo, não, são de lá. Tanto que o atendimento tem essa autenticidade por isso. Eles não vão, você não vai conseguir, não é um atendimento que a pessoa vai chegar lá, aquele atendimento não, é um atendimento carinhoso, é um atendimento que são pessoas muito bem treinadas, mas que trazem a alma da Amazônia. Então, assim... 90% do staff é de lá, da região. A gente está em Novo Airão, né? Um município de 15 mil habitantes. E a CATER nasceu para fazer com esse DNA,
de envolvimento com a comunidade e o turismo de base comunitária, né? Deixar uma contribuição, envolver a comunidade, por exemplo, as paradas que a gente faz na comunidade, contrata, por exemplo, os canoeiros para fazer os passeios na época da cheia, tem as trilhas aquáticas, né? As trilhas pelas florestas de igapó, que é quando a água sobe até a copa das árvores, e você faz um passeio muito bonito ali com os canoeiros locais ali, que são contratados para a gente singrar entre aqueles troncos de árvore enormes, escutar o som da floresta. E a CATER também paga uma taxa para as comunidades onde ela para, onde ela visita. E essa é uma troca muito rica. Agora, até vale um adendo, vale falar sobre isso, que agora com a Covid a gente não está discutindo sobre isso, né? Como que vai ser essa interação, as comunidades que estão mais isoladas, toda a precaução é necessária. Claro, os produtos, a operação está em pausa, está suspensa, como todo o turismo no Brasil. Então, a gente ainda não tem previsão da retomada, mas a gente vai comunicar se a gente tiver tudo definido. Tem alguma previsão, não, né, Marina, de reabertura, não, né? Porque Amazônia, Manaus ali foi meio complicado, né? Está sendo meio complicado. Né? Questão estrutural do Estado, mas a gente faz o que a gente pode, né? A gente já está falando de campanhas de ajuda. A CATER, ela é patrona, a CATER e o Mirante do Gavião são patronos da Fundação Almerinda Malaquias, que é uma ONG que já existia no município quando as empresas abriram. Eles abraçam... tá falando aqui que previsão de julho, viu? Para abrir. Ele tá previsão de julho. E tem uma pessoa, Marina, perguntando aqui se essa crise vai afetar os preços aí das expedições, de diárias de hotel, se isso vai interferir em alguma coisa ou não. Olha, pelo contrário, agora a gente está lançando uma campanha essa semana, junto com o Trade, que a gente vai oferecer descontos, como se fosse um voucher solidário. A gente vai até desconto de 20%, que daí vai ser repassado uma porcentagem para a fundação, justamente para estimular a manutenção do turismo, que é vital, né? Não só para o Brasil todo, para todas essas pessoas envolvidas, a cadeia envolvida no mercado, mas principalmente nessa região da Amazônia, que depende dessa atividade como, né, para o desenvolvimento. Tá falando da fundação, gente, só para esclarecer, é um trabalho incrível. Eu tô com umas coisinhas aqui da fundação, que é o seguinte, a CATER e o Mirante do Gavião, eles apoiam a Fundação Malaquias. Fundação Almerinda Malaquias. Almerinda Malaquias. Eu publiquei já no feed do Instagram. Eu já estou fazendo algumas... eu publiquei por quê? Porque a gente pode... é um trabalho que eles fazem de marcheterie. A turma local foi treinada. Aprenderam a trabalhar. Isso tem alguns anos, né? Já tem o quê? Uns 10 anos? A fundação... A fundação fez 20 anos. 20 na semana. Pois é. Tem muito tempo. Então, eles aprenderam a técnica de... Eu falo marcheterie, eu acho que isso vem da França, mas de fazer trabalhos em madeira, mas é madeira que sobram das construções lá. É madeira de sobra, de construção de barco, de sobra, são madeiras da Amazônia, que tem várias cores, inclusive. Com essa diferença de tom, eles fazem um trabalho de... Aí tem bolsa, eu sou doida com aquelas bolsas que a Marina até levou para São Paulo. Eles fazem, eu trouxe para meu filho, eu tô com alguns eu não sei onde que estão os outros, mas eles fazem um trabalho super legal de madeira, com os animais da região. Os bichinhos. Tá? Gostei. O que você tem aí? Você tem o jabuti? Eu tenho um jacaré-açu. E tem uma tartaruga, mas eu não achei, foi a raia que eu tenho também, que eu acho linda. O boto. Então, eu tenho um tanto que eu trouxe pro Lucas. E eu comprei essa fruteira, que eu sou doida com ela. Linda! Linda. Então, e o que acontece? Eu tenho a minha ideia para ajudar. Porque o pessoal lá vive
isso aí é uma renda para eles. Isso aí são mais de 70 famílias envolvidas que, com a paralisação do turismo, diminuiu, praticamente zerou as vendas. Então, a gente está... Aí foi por isso que eu publiquei no feed, a Marina me mandou. E aí a gente está ajudando a divulgar esse trabalho, que pode ser comprado na internet, como uma lembrança de aniversário, lembrança pros... Eu já dou para quem viaja com a gente, eu já incluo um mimo da fundação para quem viaja. Então, assim, é muito legal. A gente fica muito, muito tocado pelo projeto social que o Rui faz lá, tá? Que como o Rui falou, é um turismo de base comunitária. Então, é um turismo que visa ajudar e desenvolver aquela região. Ele foca muito em criança, tá? Exato. Então, são 2 eixos de atuação, né? Tem a parte da educação ambiental, que atende 150 crianças que frequentam a fundação no contraturno da educação municipal, ou seja, elas vão depois, e ali elas têm noções de meio ambiente, esse aprendizado que é tão importante numa região que elas estão, que é cercada de parques nacionais, né? O eixo de desenvolvimento é a capacitação profissional por meio do artesanato em marcenaria e marchetaria. E com isso a geração de renda, né? Para essas 40 famílias, na verdade. E o turismo está em pausa e eles dependiam daquela loja. A loja é dentro da fundação, que é no centro da cidade. E com o turista ausente, viu-se a necessidade da gente criou. E aí a gente criou um e-commerce, uma loja virtual para eles, que a Carol compartilhou. Obrigada, Carol, por compartilhar. E vocês podem ter acesso às peças, ver todos os produtos pelo site. Agora eles podem vender online também e mostrar o trabalho do Brasil inteiro. Mas é bacana também Marina, estimula o visitante, né, o hóspede, o cliente, quando chega lá, a visitar a fundação, então, e visitar a loja, ver o trabalho dos artesãos ali em loco. Vocês viram, né, eles fazendo as peças. E é um ambiente, é um terreno no meio da cidade, muito bonito, vale a pena conhecer. Não, é muito legal. Agora, Marina, uma dúvida. O que tem os barcos da Caterre que se diferenciam dos demais barcos? Eu sei, mas eu quero te perguntar. O que você acha? Por que as expedições da Caterre são... Além desse trabalho social, que eu acho uma maravilha, o que diferencia, por exemplo, essas expedições de outras que existem na região? Certo. Primeiro porque são cruzeiros boutique, né? Poucas pessoas, não são barcos enormes que até agora nessa fase, né, pós-Covid, os grandes cruzeiros, as grandes aglomerações, desde o início a Caterre trabalha com essas embarcações que são pequenas, se você for comparar com os grandes cruzeiros, e essa é a ideia mesmo. É um turismo sustentável, é um turismo que não gera um impacto ambiental. As embarcações elas foram feitas ali mesmo, no município de Novo Airão, que tem uma tradição em indústria naval. Ou seja, não é que você pegou um barco, um iate do Caribe, do Mediterrâneo, construído em fibra, e colocou ele no meio da Amazônia. Até destoa um pouco. Os barcos foram construídos lá mesmo, então são barcos amazônicos, que eles têm a ver com o contexto, né? Até os nomes, o Jacareaçu, Jacaretinga, e eles são todos de madeira e muito bem distribuídos, os ambientes também de convivência, ou seja, você tem cabines aqui com cama box, com banheiro privativo, eu gosto de mostrar as fotos, uma sala de TV de convivência, que ali são exibidos filmes e documentários também sobre meio ambiente, sobre a floresta. Tem também muito aprendizado a bordo. Os guias têm um grande conhecimento sobre selva. Você aprende muito com eles, não só nas incursões pela floresta, mas também dentro do barco. Os guias, muitos falam espanhol e inglês também, quando o cliente vem de fora, né? E aqui também o Convés é uma delícia, o Jacareaçu e o Tinga também tem. O Convés, ali o solário com o redar. Eu amo, tá, gente? Por isso que eu deixei até aqui a minha foto nesse lugar, porque é o lugar que eu gostava de ficar
assim, E ali a é uma gente coisa. dá para fazer um churrasco, dá para fazer um peixe assado. A gastronomia é muito legal falar, porque você prova todos os peixes amazônicos que são ali pescados na hora e você faz o tambaqui assado lá, né? A comida, gente, é maravilhosa. Não tem nada, porque a gente pegou, a gente falou, não, a gente teve a experiência básica, tá? A gente não. A comida é uma comida caseira, deliciosa, super saudável, assim. A gente sente bem o tempo inteiro, né? Uma salada, pratos também que são do cotidiano, né? Um arroz, um feijão, uma massa. Isso. E as sobremesas. Mas é interessante falar também, né, do Mirante do Gavião. A gastronomia está falando do que os seus clientes são muito focados em gastronomia, que gostam muito dessa parte. Na Caterre é a comida caseira, é o peixe ali fresco, preparado, o café da manhã é super variado e a gente serve em pé, né, aqui colocado no barco. E no Mirante do Gavião, a gastronomia, ela tem a consultoria da Débora, a Débora Chornick, que é a chefe do Caxiri, de Manaus, restaurante que está ali do lado do Teatro Amazonas, que é um restaurante premiado, conhecido. E a Débora, ela é uma chefe pesquisadora da gastronomia brasileira e também das punks, as plantas comestíveis. A Débora, ela tem uma criatividade sui generis, o cardápio dela é fantástico. E ela está lá no Mirante do Gavião, ela desenvolveu o menu. Eu vou mostrar aqui algumas fotos. Aqui é o restaurante Camu Camu. E claro, o restaurante também tem receitas internacionais. Então, se você quiser comer um hambúrguer, uma massa, um estrogonofe, também vai ter. Além das receitas amazônicas que são de autoria da Débora, tá? Aqui. É importante falar. Gente, olha aqui, o Caxiri, que é da Débora, ele tem vista para esse teatro. Ele está do lado do teatro, então, gente, é um lugar para chegar. Chegou, ficou em Manaus antes ou depois, o Caxiri é imperdível, tá? Quando for visitar, se for ficar no centro, hospedado no centro, que eu acho que deve. Então, assim, além da localização e a comida maravilhosa. Maravilhosa. Eu experimentei e é assim, é fantástico. Ela pega os produtos locais e faz isso. Ela constrói o gourmet com os produtos da Amazônia. Então é muito interessante, sabe? É maravilhoso. Eu só queria fazer uma observação, tá? Os barcos da expedição Caterre, por eles não serem muito grandes, serem menores, eles têm acesso a lugares que nenhum outro barco de turismo vai. Tá? Então a gente começa no Rio Negro ali, mas a gente entra nos afluentes, e é aí que você tem a oportunidade de conhecer e vivenciar o coração da Amazônia. Tá? Eles chegam em lugares que barcos não chegam de turistas, os barcos maiores. Então, é muito legal. Eu acho que essa é uma das principais características, eu acho, assim, para fazer, uma das principais motivos. Você entra assim, as pessoas não estão acostumadas, você vai num lugar assim, não é normal, você não está vendo ali um teatrinho montado. Não. Você está ali vivenciando a vida deles, você cruza com o pessoal que está indo, são 2 dias, moram há 2 dias rio acima, eles cumprimentam, param, conversam, é incrível, porque é um mundo que a gente não imagina, assim, o que é, né? Inclusive, assim, a gente tem a oportunidade, e isso também a Caterre faz, enquanto a gente está navegando, depois tem que contar isso aqui. Enquanto a gente está navegando, a gente estava lá nas cachoeiras e o Rui estava com a gente e ele avistou lá, viu um pessoal lá meio que parecendo que estava pegando ilegalmente tartarugas. O Rui mais que prontamente pega o rádio do coisa, avisa os fiscais, quer dizer, existe esse trabalho também, ajuda a fiscalizar. Porque existe é uma região imensa, né? São poucas os policiais, a fiscalização tem pouca gente para poder. E eu acho que também atuam nesse sentido, em ajudar
a fiscalização enquanto estão mostrando a região, né? Uma E outra que o coisa, turismo, é, Carol, o turismo é essa alternativa decente, a única para não pescar, para não caçar, para não, né, não fazer a pesca ilegal, a caça ou destruir a floresta. Ou seja, o turismo é essa opção sustentável para a floresta se manter de pé, né? Para a vida ali se manter. Então, e para todo mundo ter consciência disso, porque é uma região em volta de parques nacionais, a gente entra ali no afluente do Jaú, a gente tem que parar ali, né, no ICMBio para assinar, para deixar os nossos documentos de que a gente está entrando numa área de reserva. E você falou, a CATER chega em locais muito reservados, muito isolados, e os barcos vão rebocando as voadeiras também, né? Os barcos menores, as lanchas, porque com as lanchas também a gente consegue navegar e entrar em igarapés, em locais ainda mais... exatamente. mais... A gente chega nessas cachoeiras, a gente chega nesses lugares. Por exemplo, a gente chega em cada lugar que vocês não acreditam. A gente, lá na Amazônia, a gente tem cavernas. Então, é uma coisa também que me surpreendeu demais. Assim, assim, não parece uma pintura. Eu queria ter um pintor do meu lado, assim, para poder... Porque isso aqui é um negócio. Uma das experiências que a gente vira, a gente entra por um caminho muito tranquilo, nada complicado. E aí você chega nessas cavernas que foram formadas, sei lá, umas pedras gigantes no meio da floresta que tem umas luzes e é uma mistura, é um negócio impressionante, assim. Inclusive, tem também vestígios de civilizações antigas lá. A gente vai num pequeno museu que tem lá, que é muito legal, para conhecer um pouco desse pessoal que provavelmente desceu o Rio do Peru, né? Veio do Peru. Provavelmente foi isso. Então, assim, é muito interessante. A gente não fica um minuto assim, entediado. Não tem como. Não tem como, assim. É uma coisa, sabe? E tem contemplação, né? Se eu tô vendo Não, olha aqui. O pôr do sol. E tem uma experiência que eu achei muito interessante, que não é para qualquer um. Aqui tá tampando exatamente o meu rosto, mas a gente tem a opção de, numa dessas noites que está no barco, a CATER, ela tem uma. Como é que fala? Dentro da reserva do Madadá, né? A trilha para as grutas aquáticas, aquele conjunto de grutas. Essa trilha leva 3 horas, 1h30 para ir, outra 1h30 para voltar. Dentro dessa mesma reserva, uma reserva particular. E lá a CATER tem uma estrutura que é um mirante. E nesse mirante tem um redário, onde os visitantes são convidados uma noite para dormir lá, escutando os sons da floresta. E a hora que você desperta, você Desperta, assim, o dia nascendo. Que é um presente para a vida. Não, e os vários barulhos. Eu não tenho medo, né? Eu não tenho medo, assim. Para mim foi muito interessante, assim. Esse amanhecer do dia, e nesse dia estava meio nublado, então, assim, a gente nem pegou o uau direito, assim. Mas você vê o barco lá no Rio, o dia amanhecendo. É um negócio espetacular, sabe? Então, as experiências, gente, são inúmeras. Então, dependendo do que vai fazer, dependendo dos dias, das noites que vai ficar, é incrível. Assim, então, assim, eu acho que, na minha opinião, é aproveitar o barco, sim, porque vale muito a pena, a experiência é outra, e depois terminar no Mirante. Tá? O Mirante é um hotel maravilhoso, a Marina estava falando. Aqui, gente, a gente nadando, a Lu aqui nadando comigo, eu e ela. Nadando, ela vai me matar se ela souber que eu pus aqui. Então, é o seguinte, o que é? 5 dias? Lá tem até 7 dias, né? Olha as praias, gente. A gente anda nessas praias, nada nelas, vê o pôr do sol. Pode jantar aí, pode brindar o pôr do sol na areia, a gente monta a estrutura toda.
Lembrando que o negro não tem mosquito, ou seja, Não a água tem. dele, a Então, água assim, repelente natural que tem na água do Rio Negro, ou seja, ninguém fica incomodado com o mosquito. Claro que se você faz uma trilha, se afasta da margem, é preciso colocar o repelente, a gente recomenda, mas uma vez navegando dentro do rio ou bem ali na margem, você não tem esse problema, como nos outros rios amazônicos. exatamente. Exatamente. Então, vale muito a pena isso, viu? Ficar no ter essa experiência. O mirante é incrível, né? Aqui, isso aqui são. Eu tirei essa foto no final, não dá nem para ver. São as lanchinhas que a gente pega para poder explorar. Tá todo mundo aí do nosso grupo. E terminar no mirante. Eu acho que é uma experiência que você vai ter aí depois, já mais luxuosa. Ele é, né, de gastronomia mais requintada, vamos dizer assim. Não tem. Combinar os dois seria o perfeito, tá? Combinar os dois com, eu acho, 2 noites ou uma em Manaus. Mas conta mais, Marina, vamos falar mais aí o que que você, Falar do Mirante é falar de um hotel sustentável, né? A dele é toda pensada para integrar com a natureza. Ele é um hotel que foi construído em madeira de lei. Ele tem o formato de barcos invertidos, os bangalôs, cada acomodação. O Mirante ele passou por uma expansão no último ano. De 7 acomodações, a gente foi para 12, ou seja, teve uma boa ampliação. Mas ainda assim, ele é um hotel exclusivo. Ele é um hotel de poucas acomodações. E isso também é uma tendência que... Não é uma tendência, na verdade, que é uma opção que vai ser muito procurada nessa fase de pandemia, né? Porque as acomodações são afastadas umas da outra. É um hotel pequeno, é um hotel com poucas acomodações, muito exclusivo. E a arquitetura toda sustentável. As áreas comuns e as acomodações são conectadas por passarelas suspensas, justamente para ela não tocar o solo, para a impermeabilidade do solo, a parte de reciclagem de lixo, todo trabalhado, tem muita ventilação natural, muita luz natural, ou seja, é um integrado na natureza. E agora, com essa expansão, a gente tem uma área social nova, que é uma sala de jogos, também com uma vista lindíssima para Navilhanas, que está logo ali em frente. O que mais que eu posso falar? Tem a piscina, que é uma delícia, a parte de... O nosso mirante, que tem 13 metros, e também dá para visitar a Navilhanas. Os passeios, né? Importante falar também que são passeios... Esse passeio que você comentou da reserva do Madadá, que é aquela trilha que chega no conjunto de cavernas aquáticas. Esse passeio é oferecido também para quem está no Mirante do Gavião. É o passeio que quem está hospedado no Mirante do Gavião chega. E é o primeiro da categoria. É o primeiro da categoria, exatamente. Opa, Avião, e você pode fazer esse passeio, também pode visitar a comunidade ribeirinha, nadar no rio. Tem também as pranchas de stand-up paddle para você fazer ali os esportes aquáticos, fazer a visita ao flutuante do Boto Rosa, que muita gente tem a curiosidade de conhecer. Que é lindo, é lindo, é lindo. Muitos dos passeios podem ser feitos e eles são incluídos no pacote, né? Porque uma vez que você está ali, você já tem ali tudo pronto para fazer. Claro, a gente está em área simples, só com café da manhã, porque às vezes o cliente ele já fez a expedição com a terra, ele já fez uma exploração profunda da selva, da natureza, e ele quer só relaxar, ele pode optar pela diária simples, que é apenas a hospedagem e o café da manhã. Que não inclui os passeios, as 3 refeições, né? Na Caterre, a bebida incluída, caipirinha, cerveja, vinho no jantar. No Mirante do Gavião, a bebida é à parte. São só as 3 refeições e a bebida é à parte. Mas na Caterre, a gente fala que é o all inclusive, né? Snack à tarde, entre nadar no rio e, sabe, um passeio ou outro, uma tapioca,
um refresco ou qualquer coisa que as meninas estão sempre lá para ajudar. A equipe de bordo, é importante lembrar, tem sempre o marinheiro, que o nosso foi o Tito, né? O Tito Foi o Tito. Tem um vasto conhecimento local, ele sabe a hora que ele já avisa, parem de nadar, é hora de subir no barco, que já está escurecendo. Vai chover, gente, vai chover, vamos fazer isso aqui, porque lá chove muito, né? Então tem aquelas floresta, né? Na floresta chove e para. Mas a gente tem que estar sempre atento, porque dependendo do passeio, da experiência, tem que voltar para o barco mais rápido. Então, a gente está sempre sendo orientado como andar nas praias de Rio, tá? Uma coisa que é interessantíssima, porque tem muita raia no Rio. Então, a instrução é ande arrastando o pé na areia, para você não ter o perigo, porque elas ficam meio que enterradas na areia. Assim. Não aconteceu nada. Mas é só para evitar qualquer tipo de... É por isso que é muito importante ter gente local nos acompanhando. Porque para eles isso é muito normal. Pra gente, não, a gente vai ter aquela praia, vai sair correndo, pulando, tirando foto, nem lembra, né? Ô, gente, eu quis trazer a Amazônia para dentro da casa de vocês hoje, porque é um destino que traz paz pra gente, que energiza a alma da gente, que transforma a gente. E a gente aí tá vivendo uma época de muita transformação, de muita reflexão. E a Amazônia vista e experimentada através das expedições da CATER e do Mirante do Gavião é realmente alguma coisa muito especial, muito autêntica. É uma oportunidade de vivenciar ali a cultura local, de ajudar, porque ficando lá a gente ajuda as comunidades, tá? Porque eles ajudam por causa do trabalho social que eles fazem, desse turismo de base comunitária que eles desenvolvem lá, que é muito importante. Então, o Brasil precisa disso, porque o Brasil é maravilhoso. Então, assim, o Brasil para mim, um dos países mais que oferece em termos de turismo, a gente precisa estruturar esse turismo. E lá, eu acho que não existe uma forma mais interessante, mais única de visitar a Amazônia do que com a CATER e com o Mirante do Gavião, tá? Então, eu fui, experimentei, já vendi, já tive retorno dos meus clientes a respeito, que voltaram apaixonados, sabe? Então, assim, é uma experiência incrível e imperdível. Então, eu trouxe para vocês, vai abrir em julho, né? Vai começar a abrir em julho. Para feriados, por exemplo, no segundo semestre, gente, quem quer... Ninguém saiu, né? No primeiro semestre. Para aproveitar um feriado, navegando, só com a família ou com um grupo de amigos mais pequeno, porque são 8 suítes em um, e 6 no outro, né? 3 na outra. Então, assim, eu pessoalmente gosto de 8. Eu gosto do Jacareaçu. Passageiros e 8 passageiros, metade. Então, eu acho que, assim, é uma opção realmente que vale a pena ser considerada, tá? E você começar a pensar aí, planejar, que eu acho que é o momento, sim. Porque depois, quando começarem a abrir, as pessoas vão começar a procurar, porque está todo mundo precisando, porque está todo mundo muito, muito tenso com a situação toda. Nós estamos precisando de um destino como esse. Então, eu acho ideal. É uma oportunidade para se conhecer o Brasil. Está acabando, tá, Marina? Obrigada. Está acabando. Eu entrei 5 minutos antes. Está acabando aqui. A gente tem 1 hora para falar. Muito obrigada, Rui, se tiver aí ainda, muito obrigada. Eu queria que o Rui entrasse também, mas ele foge, como um bom descendente de japonês. E aí, eu acho que assim, receber vocês e falar sobre esse produto que eu tenho muito orgulho de falar e de vender, e é maravilhoso. Então, isso... Que bom que você foi, experimentou e vivenciou isso, né? A gente é grato por você ter tido essa experiência e contribuir na divulgação enfim, na venda desses produtos que, consequentemente, desenvolvem o turismo na região, né? Desenvolvem a região. A gente tem que ter sempre essa lembrança, isso é uma coisa que o Rui gosta muito de falar. Quando a gente pensa em Amazônia, agora houve essas notícias terríveis,